Simbiose é um termo que vem da biologia justamente se referindo a animais diferentes que vivem numa relação simbiótica, ou seja, vivem juntos. Existem, na verdade, dois conceitos fundamentais para você entender a simbiose. Um é o conceito de unidade e o outro é o conceito de diversidade. São dois conceitos diferentes. Unidade porque é uma vida em comum, é uma vida conjunta. E diversidade porque são duas vidas diferentes. São dois seres diferentes, de espécies diferentes, que vivem numa unidade. Então é muito importante a gente entender isso, porque a simbiose não é o mesmo que uma uniformidade, ou seja, querer que todo mundo seja igual ou pense a mesma coisa. Isso não é simbiose, isso não é a unidade. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Unidade pressupõe a diversidade. São pessoas diferentes que têm em comum um elo que as une. E é isso e é disso que nós estamos falando. E que para que isso aconteça, a gente então tem na Bíblia, no Novo Testamento, uma série de mandamentos ou instruções, algumas delas positivas e outras negativas, mas todas elas em comum têm uma expressão, uns aos outros. Ou seja, são mandamentos de reciprocidade. Alguns exemplos que nós já tratamos aqui na série anterior: aceitem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, ajudem uns aos outros, orem uns pelos outros. Tudo isso, é algo que o Novo Testamento espera que nós façamos positivamente pelo outro e para o outro, e uns com os outros. Só que também existe o lado negativo da história. O Novo Testamento fala não apenas daquilo que nós devemos fazer, mas de algumas coisas que nós devemos deixar de fazer para que essa unidade, essa simbiose sobreviva. O que, por exemplo? Vamos a alguns exemplos aí do Novo Testamento. Não mintam uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não tenham inveja uns dos outros e não julguem uns aos outros. Veja que o que há em comum entre esses é que todos eles são negativos. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar aqui em cima de um desses mandamentos da reciprocidade negativos, que é exatamente o último. Deixemos de julgar uns aos outros. Essa é uma expressão que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 13. Ou, numa outra versão, não julguem uns aos outros. Vamos falar sobre isso. E eu sei que falando sobre isso eu já incorro no risco de você estar me julgando naquilo que eu vou falar. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. A expressão está em Romanos 14, 13. Mas talvez o texto mais veemente e mais claro sobre isso esteja no Sermão do Monte, quando Jesus escreveu sobre, na verdade, quando ele disse sobre a questão do julgamento ao próximo. E eu queria convidar você, então, para abrir aí a sua Bíblia. Se você tiver alguma Bíblia aí, se não tiver, a gente tem algumas aqui, é só levantar a mão que a gente pode te emprestar uma durante o culto. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Eu tenho esse texto aqui na tela também. Então, será que a gente consegue ler juntos, olhando aqui na tela ou aí na Bíblia, esse texto? Não tenho dúvida que esse, hoje, é o texto mais citado da Bíblia no nosso contexto pós-moderno. Mateus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá, vamos juntos? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão:
Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Complicado, não? Eu queria começar hoje falando sobre essa questão do julgamento, colocando aqui na tela dois elementos para vocês. E eu tenho certeza que esses elementos vão suscitar em vocês reações as mais diversas. Tá bom? Vamos lá. São esses os elementos. Tá bom? Beleza? Não sei o que se passa aí no coração de vocês, certo? Ao ver esses dois elementos. São as reações as mais diversas. Eu tenho a impressão, é uma impressão só. Bom, primeiro eu preciso ter a certeza que todo mundo sabe quem são esses dois elementos. Certo? Então, de um lado direito, talvez por ser da direita, tenhamos quem? Bolsonaro. E da esquerda, representando a esquerda, temos quem? Jean Willis. Ótimo, você está vendo que vocês são pessoas antenadas, né? Estão sabendo da situação. E aí é o seguinte, eu tenho a impressão que você tem três opções ao ver esses dois caras aí. Ou você gosta de um, ou você gosta do outro, ou você não gosta de nenhum dos dois. Mas eu acho que existe uma outra opção que você dificilmente vai ter. Acho que é praticamente nula a possibilidade de ter alguém aqui que goste dos dois ao mesmo tempo. Você concorda comigo? Ou você gosta de um, ou gosta do outro, ou não gosta de nenhum dos dois. Mas gostar dos dois é praticamente impossível. Porque eles representam posições completamente antagônicas. Existe um antagonismo enorme entre esses dois. E eu estou colocando isso, gente, porque esses dois caras, eles representam um pouco o que é o espírito da nossa época, que é o espírito de antagonismo. A gente vive numa época, e para a gente situar esse ambiente, eu poderia usar duas palavrinhas aqui, que são as palavrinhas intolerância, por um lado, e vitimização, pelo outro lado. Eu queria falar um pouquinho sobre essas duas palavrinhas, assim, como uma introdução mesmo, para a gente poder se posicionar aqui em relação, se situar, melhor dizendo, em relação a essa questão do julgamento. Porque quando se fala hoje, não julguem para que não sejam julgados, a gente facilmente pode entender do texto bíblico muito mais do que ele, na verdade, está querendo dizer. Porque a nossa lente, aquilo que passa pela nossa cabeça, a nossa compreensão hoje, está moldada pelo nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo de intolerância e vitimização. E essa intolerância é um pouco diferente da intolerância, por exemplo, nos tempos de Jesus. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Durante essa semana eu visitei 2 livros que eu tenho em casa, muito bons, estão aqui comigo, que falam sobre esses 2 assuntos. Um deles é esse, de um dos mais respeitados hoje pensadores cristãos lá nos Estados Unidos, que é o Carson, e ele escreveu esse livrinho em 2010, se não me engano, chamado A Intolerância da Tolerância, em que ele fala muito sobre o conceito de tolerância. E o outro livrinho é esse chamado Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur. Eu queria trazer para vocês aqui alguns conceitos inicialmente, para montar o nosso ambiente, desses 2 caras. Primeiro, a questão da tolerância ou da intolerância. O Carson, nesse livro, diz que nós vivemos hoje uma espécie de mudança do conceito de tolerância.
deixa eu explicar qual é a tese do Carson nesse livro. Ele diz o seguinte, que até um tempo atrás, talvez 30, 40 anos atrás, ser tolerante significava a convivência com as diferenças. Significava que você aceitaria a existência e a presença de pessoas, de ideias, de ideologias diferentes da sua, convivendo na mesma sociedade e com os mesmos direitos. Então, por exemplo, se eu sou protestante e tem um que é talvez católico, ou um que é espírita, ou um que é macumbeiro, o protestante não vai tentar eliminar o católico ou eliminar o espírita. Eles vão tolerar, daí o nome tolerância. Eles vão coexistir juntos, embora fique muito claro que eles são o quê? Diferentes. Lembre-se que eu falei que unidade não é o mesmo que uniformidade. Simbiose pressupõe seres diferentes. Pois bem, o Carson diz então que de um tempo para cá, particularmente nesse tempo que hoje o pessoal chama de pós-moderno, surgiu uma mudança no conceito de tolerância. E aí, a tolerância hoje significa que eu não tenho mais o direito, que isso se torna um verdadeiro pecado, eu afirmar que tenho a verdade. Então, se eu digo, por exemplo, eu acho que eu estou certo e você está errado, eu sou chamado de intolerante. Veja, não sei se dá para você perceber qual é a diferença. A diferença é a seguinte, antigamente eu dizia, eu acho que eu estou certo, eu creio que eu estou certo e você está errado. Mas porque eu sou tolerante, nós vamos conviver juntos. Você pensa diferente de mim. Eu tenho o direito de ter a minha opinião e você ter a sua opinião. Hoje, a tolerância é intolerante. Porque ela diz, não, eu não posso dizer que eu estou certo e você está errado. Porque isso é ser intolerante. Percebe a diferença? Então, o Dallas Willard, no outro livro, diz o seguinte, se você reprova aquilo que eu faço, ou como eu faço, é a ideia corrente acreditar que você só pode estar me condenando e rejeitando. Percebe? Então, se eu chego para uma pessoa que tem um comportamento com o qual eu não concordo, ou com o qual a minha filosofia de vida diz, por exemplo, que é um pecado, eu não posso jamais dizer isso é pecado, porque eu serei acusado de ser o quê? Intolerante. Houve uma mudança. E aí a pessoa ainda vai citar o texto sagrado, que vai dizer nas palavras de Jesus o quê? Não julgueis. Nos dias de hoje, não julgar significa não dizer que o outro está errado. Eu não posso dizer. Tá bom? Isso é um ambiente que nós vivemos. Eu estou tentando situar o ambiente. Por outro lado, existe a questão, como a gente falou aqui muito bem, da vitimização. O que é a vitimização? Isso não é um conceito cristão. Isso, se você for aí nos principais fóruns de debate na sociedade hoje, vai ter muita gente falando desse conceito da vitimização. Essa semana mesmo eu vi um vídeo do Pondé, que é talvez o maior antropólogo hoje no Brasil, falando sobre isso. E é interessante essa questão da vitimização. O John MacArthur fala sobre essa questão nesse livrinho chamado Sociedade Sem Pecado. E ele diz o seguinte sobre a vitimização. Qualquer um pode esquivar-se da responsabilidade de seu erro, bastando para isso colocar-se na posição de vítima. Vítimas não são responsáveis pelo que fazem. Elas são consequência daquilo que lhes acontece. Veja, por exemplo, e eu estou me arriscando aqui a falar e a ser julgado por vocês nesse sentido, a questão do aborto. Tá? Não quero pregar sobre o aborto aqui hoje, eu tenho uma posição muito clara sobre isso, mas eu queria apenas levantar uma questão. Existe hoje duas posições muito claramente definidas, uma pró-direito de escolha
e a outra contra esse direito de escolha, no caso da mulher. A diferença dessas duas posições é o seguinte, é que aqueles que defendem que a mulher tem o direito de escolher se terá ou não o seu filho, eles dizem que a mulher, na verdade, é a vítima. Porque as mulheres estão morrendo. Não sei quantas milhões de mulheres morrem em clínicas clandestinas e tal. Então essas mulheres, elas são vítimas, elas não podem... Nós estamos matando essas mulheres. Então nós temos que dar a elas o direito de escolha e dar a elas o direito de ter um aborto de forma decente, com condições médicas de higiene, para elas poderem fazer isso sem risco. Pois bem, a pergunta aqui é a seguinte: quem é a vítima? Tudo bem, mulheres são vítimas, sofrem, não há dúvida. Mas e o nenê? Ele não é vítima? Percebe? Então, assim, a coisa da vitimização é que nós temos uma tendência na sociedade que nós vivemos de nos considerar vítimas de tudo e de todos. Eu quero dar 2 exemplos que o MacArthur coloca aqui, que eu achei muito interessante sobre essa questão da vitimização. Ele diz o seguinte, ele coloca 2 exemplos, eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: em Nova York, algum tempo atrás, durante um assalto, um ladrão foi baleado pelo proprietário da loja que estava assaltando e ficou paralítico. Entendeu? O bandido foi lá, roubou uma loja, o cara deu um tiro nele, o dono da loja, defendendo a loja, o cara ficou paralítico. Mais tarde, o assaltante processou o proprietário da loja que havia atirado nele. O seu advogado argumentou que, antes de mais nada, o ladrão deveria ser visto como uma vítima da sociedade, levado ao crime pelas suas desvantagens econômicas. Agora, disse o advogado, ele foi vítima da insensibilidade do proprietário que havia atirado nele. Por causa da insensibilidade daquele homem, que aproveitou-se de uma situação de descuido do ladrão, que era uma vítima, o pobre criminoso estará confinado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ele merece uma compensação. O júri concordou. O dono da loja pagou uma grande soma de dinheiro de indenização ao bandido. Meses depois, o mesmo homem, o bandido, ainda na cadeira de rodas, foi preso quando cometia outro roubo à mão armada. Isso é o que eu estou falando aqui de vitimização da sociedade. Tá bom? Um outro exemplo. Um camarada chamado Bernard McCumming explorou semelhante vitimização até se tornar um homem rico. Olha qual é o caso desse cara. Depois de assaltar e golpear um idoso no metrô, McCumming levou um tiro enquanto fugia do local do crime. Paralítico para sempre, processou as autoridades de Nova York e ganhou a causa, tendo recebido $4.800.000. O homem que foi roubado, um canceroso, ainda paga as contas do médico. E o McCumming, o assaltante que o tribunal considerou como a maior vítima, é hoje um multimilionário. Isso aqui, gente, é o que a gente está chamando de processo de vitimização. Esse cara aqui, o John MacArthur, ele conclui dizendo o seguinte, um parágrafo que ele escreve que eu achei interessantíssimo. O que é evidente na nossa cultura é que as pessoas tornaram-se especialistas em mudar o agente da culpa, fazendo de bode expiatório os pais, as decepções na infância e outras disfunções que fogem ao controle delas. Não importa qual seja o seu problema, se você é um assassino em série ou apenas alguém lutando contra um desequilíbrio emocional. Sempre existe a possibilidade de facilmente encontrar alguém que lhe explique por que a sua falha não é culpa sua e o ensine a silenciar uma consciência conturbada. Eu acho isso aqui interessante para a gente refletir como nosso ambiente. Porque o que eu queria colocar para a gente, então, entrar no texto da questão do julgamento, relacionada a essa questão da intolerância e da vitimização. Hoje em dia, gente, ninguém
ninguém admite que é intolerante. Se você chegar para o Bolsonaro e falar assim, Bolsonaro, você é intolerante? Não, eu não sou intolerante. Se alguém chegar para o Jean Willis e falar, Jean Willis, você é intolerante? Não, eu não sou intolerante. Alguém aqui admite, eu sou intolerante? Ninguém. A gente se acha tolerante, não é verdade? Agora, quando fala da vitimização, todo mundo vai dizer que é vítima. Todo mundo diz, não, na verdade, eu sou uma vítima, eu não tive oportunidade, sabe porque, na verdade, eu tenho um trauma, vou fazer terapia, minha mãe me deu uma bronca quando eu era pequeno, me traumatizou, é por isso que eu sou um perdedor na vida. Ou então, enfim, você vai dar N argumentos para dizer, ou para colocar a culpa nas suas falhas no outro, e não em si mesmo. A gente não assume os nossos erros. Isso é assim desde o Jardim do Éden, gente. Tá? A gente está só perpetuando uma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás. Então, de um lado, veja só, de um lado, a gente tem essa tendência da intolerância enrustida. A gente não quer assumir que é intolerante. Tá? E vive nesse ambiente onde discordar do outro é sinal de intolerância. Por outro lado, a gente se coloca como vítima de tudo e de todos. Então, qualquer coisa que aconteça, a primeira palavra, você está me julgando? Quem é você para me julgar? A gente tem essa mania. Então, vamos pensar que hoje a gente pode resumir essa situação da seguinte maneira, para falar de julgamento. Tenho a impressão de que os mais insensíveis na hora de falar são os mais sensíveis na hora de escutar. Dá para você me entender? Os que não têm a menor preocupação com aquilo que falam são os que têm a maior sensibilidade e preocupação e se ofendem com maior facilidade na hora que falam contra ele. Então a gente não tem problema na hora de julgar o outro, mas a gente fica muito bravo quando falam da gente. Esse é o nosso mundo. Intolerância de um lado, porque a gente não tem sensibilidade. E do outro lado, vitimização, porque a gente é super sensível. Então a gente não tem sensibilidade nenhuma com o outro, mas a gente é super sensível quando o negócio chega na nossa casa. Esse é um ambiente. Então está montado o cenário, vamos voltar ao texto para a gente tentar entender o que Jesus quis dizer com julgar ou não julgar. Tá bom? Não julguem. Jesus está usando aqui uma expressão, e é muito importante você entender que a palavra julgar no Novo Testamento tem alguns sentidos diferentes. Não é sempre que aparece essa palavra que o sentido é o mesmo. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, alguém pode ler para mim esse texto de Lucas, capítulo 7, 3 versículos, 41 a 43, onde aparece o verbo julgar? Quem pode ler para mim ali? Rapidinho. Beleza. Se você tivesse, Daniel, você que é um advogado, um cara que trabalha bem com as palavras, né? Se você tivesse que substituir essa palavrinha, julgou bem, por outra palavra que não julgar, você usaria qual palavrinha aí? Concluiu bem, o que mais? Percebeu o quê? Agiu bem. Discerniu bem. Boa, exatamente essa. Mirella. Está prestando atenção, isso é bom. Você, Mirella, discerniu bem. É exatamente essa palavra. Então veja só, julgar em várias passagens do Novo Testamento tem o sentido de quê? Discernir. Esse é o sentido. Não está implícito aqui alguma coisa no sentido de mandar um sujeito para o inferno. O que está aqui se falando é o seguinte: julgar no sentido de analisar a situação e dizer, olha, eu acho que isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso é julgar. Será que é nesse sentido que Jesus está dizendo, não julguem uns aos outros? Ou não? O que vocês acham? Vamos para o outro sentido para ver o que vocês acham. Um outro texto, uma outra pessoa, leia para mim, por exemplo, João capítulo 12, versículo 47. Quem pode ler para mim aqui?
Quem disse isso foi quem? Jesus. Ele está dizendo, eu não julgo e eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O mais ali é uma conjunção adversativa que coloca salvá-lo como o antagonismo de julgar. Então, se o oposto de julgar é salvar, qual é o sentido aqui de julgar? Condenar. Beleza, vocês estão fera hoje. Olha só, veja que o sentido aqui é diferente daquele. Julgar aqui é condenar o outro. É julgar o outro nesse sentido. Então, eu queria mostrar para vocês que existem dois sentidos. Basicamente, existem outros, mas basicamente dois sentidos relacionados ao verbo julgar. Um deles tem a ver com o discernimento, com a questão do certo e do errado. E o outro tem a ver com condenação, tem a ver mais com uma atitude, um tratamento com a pessoa. E aí, gente, é muito importante entender que várias passagens na Bíblia dizem que o cristão precisa ser uma pessoa com capacidade de julgar. Eu poderia colocar vários textos aqui, mas não é o meu objetivo hoje. Quando o cristão perde a capacidade de discernir, de julgar entre o certo e o errado, ele está numa situação terrível. Percebe? Ele não consegue mais discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, a gente precisa exercitar isso. É preciso discernir, julgar nesse sentido, mas é preciso ter o cuidado de não condenar, porque nós não somos os juízes supremos das outras pessoas. Então, voltando ao texto, a grande questão em Mateus capítulo 7 não é sobre discernimento, mas é sobre tratamento. Jesus não está dizendo ali que eu não posso, ao contrário do que a nossa sociedade pós-moderna diz, dizer para uma pessoa, eu não concordo com você, acho que o seu caminho é destrutivo, você, na posição em que eu estou, da maneira como eu olho, está errado, está caminhando perigosamente, longe de Deus. Eu posso dizer isso, sem julgá-lo. Isso é uma questão de discernimento. Eu preciso ter o discernimento de dizer, isso está certo e isso está errado. No entanto, eu não posso condenar o camarada. E aí é que nós vamos tentar trabalhar como isso é possível. Como ter o discernimento e não ter a condenação. A pergunta básica sobre essa questão do tratamento é essa aqui. Como Jesus tratava os pecadores? Como é que Jesus tratava os pecadores? Se ele disse, não julguem, eu acredito que Jesus foi uma pessoa coerente. Ele agiu de acordo com aquilo que ele estava falando. E para nós é muito mais fácil assimilar um conceito a partir de um exemplo prático do que a partir de um conceito abstrato. Por isso eu queria colocar para vocês uma passagem bíblica aqui, dramatizada, eu não vou ler o texto, mas eu peguei achei um filminho que traz exatamente, ipsis literis, o que a Bíblia diz, de uma passagem em que Jesus se depara com uma situação de uma mulher pecadora. Então vamos dar uma olhadinha. Está com som aí no MacBook aí? Está ligado o som? Liga para mim, por favor, André. Vamos chegar aqui. Vamos lá, quando você ligar aí, eu ligo aqui. Essa passagem que você vai ver aqui representada está em João capítulo 8. Se você quiser, você pode até abrir sua Bíblia, você vai ver ali em João. Alguns dizem, na verdade, isso está implícito aí na sua Bíblia, tem um colchete que emoldura essa passagem, e muita gente pergunta, por que na Bíblia tem algumas passagens que tem esse colchete? É porque esse colchete é uma nota do editor da Bíblia, dizendo que essa passagem não consta de alguns dos manuscritos antigos mais confiáveis. Então, ele, para ser sincero, ele coloca. Essa é uma dessas passagens. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que esteja, até porque ela tem tudo a ver com o caráter de Jesus. Mas então, vamos lá. Já está com som? Então, vamos lá. Veja só. And a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek,
Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Não tem uma passagem na Bíblia mais clara sobre a questão de julgar o outro do que essa. Aqui existe um contraste muito claro, tá, entre a atitude dos líderes religiosos e a atitude de Jesus. A pergunta então, como é que os líderes religiosos trataram a pecadora? Como que eles trataram? Queria destacar 3 frases dessa passagem. Primeiro, no versículo 3 de João 8, eles trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E eles trouxeram, gente, não foi porque eles convidaram, né? Vamos ali ter uma conversinha com Jesus, né? Eles, na verdade, arrastaram uma mulher surpreendida em adultério. Isso mostra, para mim, uma dominação. Eles se sentiam no direito de mandar na vida da pessoa, levar ou trazer, controlar a vida daquela mulher. Então isso é uma questão que me chama a atenção. Por quê? Se eles trouxeram, é porque eles tinham controle sobre ela. Segundo, fizeram-na ficar em pé diante de todos. A impressão que dá no texto é que eles fizeram isso para quê? Para humilhar ela, para expô-la. Então, segundo ponto, humilhação. Eles humilharam aquela mulher. Não apenas eles estavam dominando a vida dela, como humilhando aquela mulher. E em terceiro lugar, o texto diz, para mim, a coisa mais grave. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Agora, o Evangelho de João, com todo o discernimento, diz uma coisa que é fundamental. Eles estavam usando essa pergunta como o quê? Armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Acusar quem? Gente,
eles não estavam nem aí para a mulher. O que eles queriam era o quê? Pegar Jesus. Os planos e as intenções interiores deles eram pegar Jesus numa falha de julgamento, para tentar, de alguma forma, desacreditar Jesus, dizer que Jesus não tinha, porque ali eles colocaram uma charada, porque se Jesus manda apedrejar, eles iam acusar Jesus de ser incoerente, porque Jesus dizia que amava os pecadores, estava próximo daquela gente. E se Jesus não manda, Jesus é um contraventor, porque a lei manda apedrejar. Como é que Jesus vai contra a lei? Ele não tem moral. Então, eles querem colocar Jesus numa cilada. E aí a coisa é pior, gente, porque eles estão usando uma situação de uma mulher que estava numa situação ali entre a vida e a morte, para eles, tipo assim, matar mais uma mulher ou menos uma, vai fazer diferença. Até bom que mate mais uma. Não estamos preocupados com a vida dessa mulher. O que a gente quer é pegar Jesus. Então eles estavam manipulando. Aquela mulher era um alvo de manipulação. Uma dica. Precisamos hoje ter um exercício crítico, gente, de entender aonde é realmente o X das questões. Porque muitas das questões éticas, sociais, que são levantadas nos nossos dias, têm uma bandeira de legitimidade. Tem uma bandeira de direitos humanos, inclusive. Só que as intenções por trás de muitas dessas causas são intenções de manipulação, intenções de poder. E a gente precisa estar atento ao que a gente está vendo aqui. Acontecia desde a época de Jesus. Então, como é que os líderes religiosos trataram essa pecadora? Com dominação, com humilhação, com manipulação. Isso me despertou a memória desse livrinho. Um outro livrinho que eu recomendo veementemente sobre esse assunto, do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Alguém já leu esse livro aqui? Acho que umas 2 ou 3 pessoas já leram esse livro. Eu reli essa semana o capítulo 13 aqui desse livro, chamado Olhos Curados pela Graça. Esse capítulo 13, gente, é espetacular. Porque o Philip Yancey, que é um dos mais proeminentes escritores hoje cristãos no mundo, ele conta nesse capítulo a história desse camarada que você vai ver ali agora, que é o Mel White. Esse Mel White era um grande nome no mundo cristão nos Estados Unidos, produtor artístico, colaborava com filmes cristãos, participava das grandes campanhas evangelísticas, inclusive do Billy Graham. Ele trabalhou junto do Billy Graham durante uma época. Era uma pessoa importantíssima no cenário cristão, na organização, principalmente na produção de grandes eventos cristãos. Pois bem, ele era um grande amigo do Philip Yancey. E um belo dia, o Philip Yancey recebe um telefonema desse cara, dizendo que ele precisava muito falar com ele, e ele se encontra e o cara chega para o Philip e fala: cara, eu preciso te falar uma coisa. O cara, casado, pai de 2 filhos, chega para o Philip e fala: cara, eu preciso te falar uma coisa que eu não aguento mais. Eu sou gay. E aí o Philip Yancey diz que entra em choque. Caramba, rapaz, como é que pode você, rapaz, logo você, chegar para mim e me dizer isso? E aí esse capítulo é a história desse cara. Porque até aí o Philip Yancey nunca tinha tido um envolvimento próximo dos gays, dos homossexuais, nunca tinha tido nenhum contato assim de relacionamento, nunca tinha precisado, na verdade, se relacionar. Só que agora um dos melhores amigos dele diz para ele que é gay. E ele tinha que se relacionar. E aí então, gente, o Philip Yancey escreve esse capítulo e uma frase que ele coloca aqui que eu acho muito interessante para a gente discernir essa questão, é quando ele diz o seguinte, Philip Yancey dizendo nesse capítulo 13, não estou discutindo, isso é a tese do capítulo, não estou discutindo o meu ponto de vista a respeito do comportamento homossexual. Apenas minhas atitudes para com os homossexuais. Dá para entender? A diferença entre aquilo que eu falei no início, discernir e condenar.
São duas coisas diferentes, tá bom? Então, o Philip Yancey diz que ele começou a entrar em contato, não abandonou a amizade com o Mel White, e ele começou a ouvir histórias e mais histórias de como a igreja, muitas vezes, tem literalmente jogado esse segmento para dentro do inferno. Ele cita, por exemplo, uma passeata gay que aconteceu em Washington, e ele foi chamado para ir nessa passeata, porque esse cara ia na passeata, e pelo que o Philip Yancey diz, não era uma parada gay nos moldes que a gente tem aqui, era apenas uma passeata pelos direitos civis dos homossexuais. Tinha, sim, uns carros alegóricos lá, como acontece aqui, né? Os pitorescos, mas a grande maioria eram pessoas normais que iam para fazer a caminhada e defender os direitos deles. Mas tudo bem, não é esse o caso. E ele diz o seguinte, que tinha um grupo paralelo de uma igreja evangélica, cristã, que se posicionou ao lado da passeata, e eles estavam expondo assim, cartazes e mais cartazes, dizendo: vocês são o combustível do fogo do inferno, vão queimar tudo, e falando do diabo, e falando do fogo, e falando de um monte de coisa, vão para o inferno, bando de sei lá, só usavam palavrões, mas coisas desse tipo. E é interessante, o Philip Yancey diz, que quando um grupo, que era um grupo de uma igreja gay, uma igreja cristã gay, passou por esses cartazes, enquanto eles ouviam, vão para o inferno, o grupo gay dizia para eles: Jesus ama vocês. E aí o Philip Yancey ficou meio confuso, porque ele falou: poxa, mas peraí, os gays estão dizendo para os cristãos que Jesus ama eles, e os cristãos estão dizendo para os gays que eles vão para o inferno. Tem alguma coisa esquisita nessa história. E aí, ele então conta uma série de casos, tem um trechinho aqui que eu coloquei sobre essa questão de como muitas vezes eles são tratados, falando o seguinte: cada gay que eu entrevistava contava histórias arrepiantes de rejeição, ódio e perseguição. Muitos haviam sido ofendidos e espancados vezes sem conta. Metade dos que entrevistei fora deserdada por suas famílias. Alguns dos pacientes de AIDS tentaram entrar em contato com a família afastada para informar da enfermidade, mas não receberam resposta. Um homem, depois de 10 anos de separação, foi convidado a ir para casa no jantar do Dia de Ação de Graças em Wisconsin. Sua mãe o sentou à parte da família em uma mesa separada com pratos de papel e utensílios plásticos. Então, ele conta, isso aqui é um parágrafo, tá? Mas é muito interessante ver alguns depoimentos que ele traz de como esses gays, de fato, nunca, ou praticamente nunca, conseguiram obter algum tipo de misericórdia, compaixão, empatia por parte dos cristãos. E um deles, inclusive, que vivia nas redondezas lá do Philip Yancey, e ele, nesse contato que teve com esse grupo, entrevistou uma série de gays, e um desses gays disse para o Philip Yancey o seguinte: como gay, descobri que é mais fácil conseguir sexo nas ruas do que um abraço na igreja. É, no mínimo, gente, algo que nós devemos pensar. Eu não estou advogando aqui, e quero deixar isso bem claro, a causa LGBT. Não estou aqui defendendo a causa LGBT, como o Philip Yancey não está fazendo isso nesse capítulo. E, aliás, ele foi duramente criticado por N outros escritores cristãos mais conservadores por escrever esse livro e, particularmente, esse capítulo. É um dos capítulos mais polêmicos, vamos assim dizer, que o Philip Yancey já escreveu, é esse capítulo 13 do Maravilhosa Graça. Mas o que ele está falando aqui, gente, e nem estou dizendo também que a comunidade LGBT não ofenda os que não são. Muitos são ofensivos mesmo. Mas o que eu estou discutindo é o seguinte: eu não tenho jurisdição sobre eles. Mas eu, de alguma forma, represento o lado de cá, os cristãos. Então eu não preciso fazer a crítica deles nesse sentido, eu vou fazer a nossa crítica. A nossa crítica é essa. Nesse sentido, eu concordo com o Philip Yancey em dizer que realmente, muitas vezes, a igreja tem assumido um papel de supremo juiz dessa comunidade. Isso é um caso, mas nós teríamos N outros casos. A questão é a seguinte: não é o que você pensa teologicamente acerca do homossexualismo ou do comportamento homossexual.
A questão é, como você e eu vamos tratar os homossexuais? Essa é a questão. Não apenas os homossexuais, mas também todos os outros grupos rotulados como pecadores. Os adúlteros, os divorciados, enfim, todos aqueles que normalmente são rotulados como os pecadores. E aí a gente volta, gente, para Jesus, porque muitas vezes a igreja de hoje se aproxima muito mais desses líderes religiosos que fizeram o que com a mulher? 3 coisas que eles fizeram com a mulher, lembram? Que queriam dominar, queriam humilhar e manipular. Mas aí chega Jesus na história, e como é que ele tratou então? Para a gente fechar essa história. Ele tratou com 2 coisas. Primeiro, uma atitude, uma ação. O texto diz que ele fez o quê? Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os mais tradicionais vão dizer o seguinte, que Jesus estava ali escrevendo a lista dos pecados dos caras. É pura especulação. Tá? Não tem nada, eu não concordo com isso, porque é absurdo. Pode até ser, pode, tudo bem, mas eu não concordo. Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que ele começou a escrever no chão com o dedo? Não sei, o texto não diz. Se isso fosse importante, o texto ia dizer, você concorda comigo? Se fosse uma coisa realmente importante para a gente saber, João ia dizer. Inclinou-se e começou a escrever os pecados, fazer uma listinha de todos os pecados da galera geral ali no chão. Mas o texto não diz isso. Diz apenas que ele escreveu, porque o ato dele fazer isso já era um ato significativo, gente. Porque naquela época, essa atitude, esse gesto, era simbólico. O que significava isso? O que eles entenderam quando Jesus fez isso? Primeiro, uma atitude de reflexão de Jesus. Alguém parar, tipo assim, os caras dizem, e aí, Jesus, vai fazer o quê? Jesus não responde no impulso. Ele para, e os antigos sábios faziam isso. Eles falavam, peraí, deixa eu tentar rabiscar alguma coisa aqui no chão para tentar formular minhas ideias nesse sentido. Tem gente que pensa que Jesus era Deus, não era homem, então ele já estava com tudo pronto na cabeça. O cara desafiou ele na mesma hora e falou, não. Ele parou. Porque o Provérbios de Salomão já diz, peca quem é precipitado. E muitas vezes os piores julgamentos que nós fazemos porque nós julgamos como? Precipitadamente. Julga antes da hora. Julga sem ter toda a informação, sem pensar. E aí acontece, muitas vezes, os julgamentos equivocados. Jesus, então, escreve uma atitude de reflexão. Em segundo lugar, uma atitude de não julgar. É como se ele estivesse dizendo, peraí, vocês estão perguntando isso para mim por quê? Vocês acham que eu sou o juiz aqui nessa história? Eu não sou juiz. Por que vocês estão perguntando para mim o que eu vou fazer? Jesus como que devolve para eles a pergunta. Ele está dizendo, peraí, por que eu tenho que tomar essa decisão de julgar ou não julgar essa mulher? Ele recusa. E veja, meus queridos, Jesus era o único ali que podia realmente julgar aquela mulher. Como a gente vai ver logo depois, mas ele não fez. E em terceiro, uma forma de preservar a mulher, desviando a atenção da sua vergonha para ele mesmo. Porque estava todo mundo, quando chega, expõe a mulher. Só que aí a pergunta vai para Jesus, e aí Jesus é como se atraísse, quando ele estava escrevendo no chão, as atenções para ele, porque enquanto as pessoas estavam olhando para ele, as pessoas não estavam olhando para quem? Para a mulher. Jesus estava, então, preservando aquela mulher ao fazer aquilo. Essa parte, gente, bate muito com o texto inicial que nós lemos de Mateus 7. Porque Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que Jesus está querendo dizer aqui, gente, é que para não julgar, é preciso 2 coisas. A primeira, e é isso que você vai levar para a sua casa, a primeira coisa para não julgar, é preciso olhar para o outro com empatia. O que é empatia? O que é uma pessoa empática? É sentir pelo outro, é sentir o que o outro sente. Tá? Então, assim, o que ele está querendo dizer é assim, da mesma forma que vocês julgarem o outro, vocês serão julgados. Então, antes de você julgar, se coloca no outro. Você gostaria de ser julgado?
A regra de ouro do Sermão do Monte que ele coloca é o seguinte: façam com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, para a gente não julgar o outro, uma coisa essencial é se colocar na pele do outro. Eu gostaria de ser julgado dessa maneira? Muitos dos nossos julgamentos seriam eliminados ou simplesmente iam cair por terra se a gente se colocasse na pele do outro. Tem uma antiga prece dos índios Sioux, nativos lá da América do Norte, que diz o seguinte: Deus, ajuda-me a jamais julgar outro homem sem que antes eu tenha andado 7 dias com as suas sandálias. Em outras palavras, pimenta no olho do outro é refresco. É fácil julgar quando a gente não se coloca no lugar do outro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: antes de julgar, se coloca no lugar do outro. Você gostaria de ser julgado dessa forma? Então isso é uma atitude, tá bom? Agora, Jesus continua, e a segunda coisa é a palavra que ele dá. E aí é a palavra que vem como um míssil, né? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Gente, muito importante a gente entender aqui 2 coisas. Primeiro, Jesus não negou a culpa da mulher, negou? Ele disse que a mulher era inocente? Ele não disse isso. Tem muita gente que diz que não, Jesus está liberando geral. Não. Jesus, em momento algum, diz para a mulher que ela é inocente. O que Jesus está dizendo aqui é a culpa dos acusadores dela. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ninguém ali tinha moral, respaldo, condições de se colocar como juiz para apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque todos também tinham seus pecados. Isso está exatamente de acordo com aquilo que nós lemos em Mateus 7, no Sermão do Monte. Lembrando, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Lembrem-se do que nós falamos sobre tolerância e vitimização. Lembrem-se que nós falamos que existe uma tendência na nossa sociedade da gente ser muito pronto, rápido, para falar do outro. Mas a gente costuma ser muito sensível para ouvir. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a gente vê muito mais o defeito do outro do que o nosso defeito. E a gente vê muito mais a nossa virtude do que a virtude do outro. A gente é assim. Tá? Então, para não julgar, e essa é a segunda coisa. A primeira coisa que eu falei para não julgar, a gente precisa ver o quê? O outro. Tem que ver o outro. E a segunda coisa, para a gente não julgar, a gente precisa ver quem? Ver a si mesmo. É preciso olhar para si mesmo com o quê? Sinceridade. Vou dar para vocês um exemplo que o Philip Yancey cita nesse livro, é uma citação que ele coloca do Paul Tournier, que é um dos grandes, acho que é psiquiatra ou psicólogo, não sei, psiquiatra, né? E ele diz o seguinte, nesse capítulo, uma citação do Paul Tournier, olha que interessante. Paul Tournier escreveu a respeito de um amigo que estava se divorciando. Disse o seguinte: não posso aprovar essa atitude, porque o divórcio sempre será desobediência a Deus. Estaria traindo minha fé se escondesse isso dele. Sei que sempre há uma solução diferente do divórcio para um conflito conjugal, se realmente estamos preparados para buscá-la sob a orientação de Deus. Mas sei também que esta desobediência não é pior do que a calúnia, a mentira, o gesto orgulhoso do qual sou culpado todos os dias. As circunstâncias de nossas vidas são diferentes, mas a realidade dos nossos corações é a mesma. Se eu tivesse no lugar dele, será que agiria de maneira diferente? Não tenho ideia. Pelo menos, sei que precisaria de amigos que me amassem sem reservas, como eu sou, com todas as minhas fraquezas, e que confiassem em mim sem me julgar. Eu diria, sem me condenar. Se ele obtiver o divórcio, sem dúvida vai encontrar dificuldades ainda maiores do que as que tem agora. Vai precisar ainda mais da minha afeição, e esta é a certeza que posso lhe dar. Vocês estão percebendo que, nessa passagem,
Existe o discernimento e existe o não julgamento. Ou seja, o cara discerne que, cara, isso está errado. O divórcio, a Bíblia diz, é por causa da dureza do nosso coração. É pecado. Só que, e aí? Aconteceu. Vai para o inferno? Depende. Tem perdão? Tem segunda chance? Tem possibilidade de reconciliação? Será que não podemos apoiar, chegar junto, perdoar como Jesus fez? É o que o Paul Tournier está colocando. Então, a palavra aqui é, se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a palavra. A gente não pode julgar o outro, porque todos nós temos também os nossos delitos, as nossas sombras. Pode ser que a gente não seja acusado de muitos dos pecados que a gente está acusando o outro. Mas será que nós estamos isentos de julgamento? Todos nós temos os nossos pecados. Então a gente tem que ter uma sensibilidade para ver que muitas vezes a gente tem uma trave no olho e está querendo tirar o cisco do outro. É o que Jesus está colocando. E aí vem a pergunta final que encerra, né, vamos assim dizer. Mulher, onde estão eles? Depois, porque quando Jesus disse isso, o texto diz que todo mundo fez o quê? Começando pelos... Por quê? Isso aí é o mesmo que o pessoal diz, o mesmo pessoal que diz que ele estava escrevendo a listinha dos pecados, diz que é porque eles tinham mais pecado, mas é isso aí. Pilar, estou felizão de te ver aqui hoje. Muito bem. Muito bem. Então, é o seguinte, podemos dizer isso? Podemos, pode ser até que seja, né? Quem sabe, né? Mas pode ser, são mais sábios, não sei. Mas eu, pessoalmente, prefiro uma interpretação que diz o seguinte, que no apedrejamento de uma pecadora, o mais velho que tinha que atirar a primeira pedra. Então, na verdade, o cara mais idoso é o que tinha o direito de jogar a primeira pedra. E aí esse cara falou, peraí, depois disso eu não vou me arriscar. Ele sai. Aí o segundo mais velho falou, pô, é comigo agora, mas peraí, eu também não tenho moral. Ele foi saindo. Então foi saindo, na medida em que era a sua vez de jogar a pedra, os caras foram saindo. Né? Mais ou menos por aí, mas é por aí mesmo. E aí Jesus então fala, cadê o pessoal? Ninguém te condenou? E ela diz, não, ninguém, Senhor. E aí Jesus diz 3 coisas aqui que a gente pode colocar para fechar a questão do não julgueis. Primeiro, eu também não te condeno. Como eu disse, ele era o único que podia julgar. Por quê? Porque ele era o único que não tinha o quê? Pecado. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, quem que tinha que atirar a primeira pedra? Aliás, a única pedra, Jesus, porque ele era o único que não tinha pecado. E ele é o cara que diz, eu também não te condeno. Então, se Jesus não condena, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para separar o joio do trigo? Aliás, nas parábolas de Jesus, ele diz que é só no dia do juízo que os anjos vão separar os cordeiros dos cabritos e que vão separar o joio do trigo. Não somos nós que vamos separar. Então, por enquanto, cresce junto. Tá? É o que Jesus diz nas suas parábolas e falou, não te condeno. Então, isso é uma palavra de perdão. Segundo, ele disse o quê? Agora vá. Veja, todo mundo trouxe. E Jesus mandou ela ir. Todo mundo trouxe porque estava prendendo ela. Quando Jesus manda vá, ele está dizendo o quê? Vai viver a sua vida. Jesus deu a ela o quê? Liberdade, gente. A igreja é para dar liberdade, não é para prender as pessoas. Tem muita igreja que acha que precisa manter os caras presos. Mas não é. A igreja precisa libertar. E principalmente a libertação em relação a essa questão do pecado mesmo. Então, vá. Só que vá e faça o quê? Abandone a sua vida de pecado. Ou, em outras palavras, não peques mais. Essa é uma palavra de transformação. Tem muita gente que pensa, Jesus mandou ela ir, então faz o que você quiser, volta lá para o seu marido. Aproveita que ele deve estar lá na cama ainda. Não. Depois que a pessoa experimenta o que Jesus ofereceu a essa mulher, ela vai voltar para o pecado? Jamais. Então veja, Jesus leva essa questão do pecado a sério. E ele não concorda com uma vida no pecado. Ele diz o seguinte, eu estou aqui para salvar, para perdoar, para não condenar. Mas meu irmão, depois que você experimentar a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, você vai voltar para a lama.
vá e abandone essa vida de pecado, porque é no pecado que você encontra a escravidão. Então, a proposta de Jesus de não julgar é interessante. Ele não julga justamente para colocar a pessoa em liberdade, para que ela não volte para o seu pecado. Por quê? Porque a gente tem a ilusão de que, julgando e condenando, o cara vai resolver a vida dele. A gente tem a impressão de que, não, eu estou julgando com a minha melhor das intenções. Eu estou julgando ele porque eu não quero ver ele no pecado. Então eu estou julgando mesmo. Tem que julgar, para o cara sair do pecado. Gente, a gente não sai do pecado quando a gente é julgado. A gente sai do pecado quando a gente é perdoado. É diferente. Então a gente não pode se colocar na posição de juiz. Em outras palavras, fechando tudo, voltando ao texto e a gente encerra. Deixemos de julgar uns aos outros. Essa é a razão. Jesus disse isso. Mateus 7 e João 8 são os dois textos principais. E dentro desse contexto que nós vivemos de intolerância e vitimização. A igreja não pode jamais perder a sensibilidade e o discernimento daquilo que é pecado, daquilo que não é. Porque, do contrário, como é que ela vai se posicionar? Então, existe hoje uma inversão de valores, que tenta dizer que uma série de coisas, na verdade, não é pecado. É opção pessoal, é escolha. Não, gente. Pecado é pecado. Existe um livrinho chamado O que Aconteceu do Pecado, de um psiquiatra, não é nenhum cara cristão que escreveu isso. O que aconteceu com o pecado? A gente transformou o pecado numa série de outras coisas. Crime, distúrbio, obsessão, tal, mas pecado não. Pecado é uma palavra que é religiosa só. Não, gente, pecado é pecado. Tá bom? Então a igreja não pode abrir mão do discernimento, mas ela também não pode abrir mão do amor ao pecador. Ela precisa se posicionar veementemente contra o pecado, mas positivamente a favor do pecador. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Vamos parar com a hipocrisia. Todos nós somos pecadores. Então, quem somos nós para julgar o outro? A pergunta que eu deixo para você, nessa parte da simbiose que diz, deixemos de julgar uns aos outros, para você pensar na sua casa. Quem hoje você precisa parar de julgar? Isso é a pergunta para levar durante a semana. Quem eu preciso parar de julgar? Não é uma pessoa que você precisa parar assim, dizer, não, peraí, eu preciso parar de achar que esse cara está errado e eu estou certo. Não, não é isso que eu estou falando. Isso é discernimento. Isso precisa ter. A questão é, quem você precisa parar de condenar? Quem você precisa parar de dizer que está absolutamente perdido e longe de Deus e precisa, debaixo da ira de Deus, simplesmente você vem como juiz todo poderoso da vida dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Então nós precisamos parar de julgar uns aos outros, porque do contrário não existe simbiose, não existe nenhum tipo de unidade de relação numa igreja. Na própria igreja a gente tem a tendência de julgar uns aos outros. E a gente julga, gente, por tanta coisa boba que eu vou te falar um negócio. Às vezes a gente julga o outro por causa da roupa, a gente julga o outro por causa da cor da pele, a gente julga o outro por causa da condição social, a gente julga o outro porque o outro é rico, a gente julga porque o outro é pobre, a gente julga porque o outro é alto ou o outro é baixo. A gente julga por tudo. A gente precisa deixar de lado essa posição de ser juiz na vida das outras pessoas. Tá bom? Vocês lembram uma coisa que vocês não podem esquecer. As duas coisas mais importantes de hoje para você saber como você não vai julgar. Você lembra? Olhar para o outro com empatia. Eu gostaria de ser julgado dessa forma. E olhar para si mesmo com sinceridade. Eu também tenho meus pecados, não tenho moral para fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para a gente terminar, e aí o Benjamin vai vir aqui para concluir com uma música.